Fala, gurizada, beleza? Mais um BrasaCast aqui pra vocês. Eu sou o Rafael Zanquetti. Namoro na Bíblia não existe. Tudo bem, pessoal? Eu sou Ellen Zanquetti. Hoje a gente vai falar sobre namoro e lembre-se, um amor não cura outro amor, cure-se sozinho. Bora lá. Pessoal, a gente está iniciando mais uma série aqui. Vamos comentar sobre relacionamento, basicamente. Falar sobre namoro, noivado, casamento, algumas coisas bíblicas, outras não, outras que foram invenções humanas. Então, para falar sobre isso, vai estar aqui minha adorável esposa Ellen. E a gente vai comentar aqui, espero que vocês gostem. E vamos lá. Então, nós temos aqui alguns tópicos para conversar com vocês sobre como o namoro é hoje em dia e como ele deveria ser, tanto dentro da igreja, no meio cristão, no meio religioso, quanto fora. Nós temos aqui alguns tópicos que a gente vai conversar com vocês e vamos conversar entre nós dois, né? Para levar a vocês um conhecimento diferenciado sobre a cultura do namoro, sobre como deve ser um namoro santo pela presença de Deus, na presença de Deus, e também, né, como ele tem sido hoje em dia. Namoros hoje em dia são pequenos petiscos de vida conjugal. O que tu acha sobre isso? Pois é, hoje em dia, os namores em si, eles querem aproveitar muita coisa concernente ao casamento. Sim. Principalmente quanto à vida íntima, né? Querem aproveitar certos deleites que são reservados exclusivamente para o casamento, querem trazer, querem petiscar, né? Querem só os deleites, mas não querem assumir as responsabilidades. Sim. Então fica aquela, eu só quero bem bom, mas eu não quero entregar a minha vida por ti. Pega a questão dos homens, eles querem se aproveitar da mulher e só querem isso apenas, não querem construir uma vida a dois, dar a cara, assumir uma casa, enfim. Nesse sentido, acabam só petiscando, dando uma beliscadinha e não assumindo o que é realmente necessário, que Deus pensou sobre isso, que seria o casamento. Até porque dentro do namoro é diferente de quando tu vai avançando etapas, né? O namoro, ele é uma primeira etapa antes de tudo. E nessa etapa, o pessoal costuma achar que a namorada ela tem certa autoridade sobre o namorado tem autoridade sobre a namorada, e isso não existe, pessoal. Tu só vai experimentar um relacionamento onde você tenha esse tipo de intimidade dentro do teu casamento. E quando a gente fala sobre ter controle sobre a pessoa, sobre querer contrair certas... Como é que se diz? Certas... responsabilidades sobre a pessoa. O namoro não é momento disso. O namoro é momento de você se conhecer, de vocês se conhecerem, de vocês trocarem ideias, de vocês pautarem aquilo que é importante para vocês, de vocês estarem buscando a Deus juntos, buscando santificar-se juntos. Lembre-se que o teu namorado, ele é teu irmão em Cristo, ao qual você quer ver salvo. Então, você precisa ajudar o teu namorado a seguir nessa linha de santidade, assim como você, né? Sobre um carimbo mágico chamado namoro. Né? Tu citou ali a questão das responsabilidades, né? Que eles não querem assumir. Na Bíblia, não existe namoro como nós falamos. Sim. Existe o noivado e sim o casamento. Nesse noivado, que as famílias, enfim, conversavam, havia afinidade. Nesse noivado, o noivo, principalmente, já assumia algumas responsabilidades para a questão da casa, a questão da própria noiva, para ir alinhavando o próprio casamento. Hoje em dia não tem isso, que nem ele citou agora, a questão do carimbo mágico chamado namoro. Hoje tudo bem, afetos excessivos, carinhos excessivos, carinhos, vocês estão entendendo o que a gente está querendo falar. Mas tudo bem, se tiver um carimbo ali chamado namoro, não é mais pecado, né? Não é mais pecado tá praticando coisas que seriam concernentes apenas ao casamento. Tudo bem, se nós deixarmos dois amigos, ali numa casa sozinho, se beijando, é errado, é pecado, né? Sim. Tá errado conforme a Bíblia. Mas se os dois forem namorados, ok, tá tudo bem. Se eles estiverem fazendo isso, só beijando o outro, só afagando o outro, tudo bem, é namorado. Então é esse que a Ellen citou aqui, a questão
carimbo mágico chamado namoro. Se as pessoas podem praticar o que quiserem, desde que o carimbo mágico ali chamado namoro tá cobertando, tá falando, não, é permitido. Então a sociedade pôs isso, a igreja foi aos poucos aceitando a questão do namoro e hoje pode quase tudo, né? Esse título de namoro, muitas vezes, acaba legalizando e mascarando multidões de pecados, né? Como tu falou ali, carícias que não deveriam existir, comentários que não deveriam ser feitos, fotos que não deveriam ser trocadas, né? Coisas que às vezes dão uma esquentadinha, não deveria acontecer. Então, pessoal, não usem esse título de namoro, que como a gente já falou aqui, a Bíblia não usa e não existe perante Deus, né? Para mascarar esse tipo de relacionamento e de intimidade, tá? É uma coisa que vocês têm que se atentar. Só que, só para trazer algo aqui, nós não estamos contra o namoro, jamais. Sim, nós namoramos aqui sim. quase 2 anos. O namoro hoje ele é praticamente necessário, porque... É o início de tudo, né? Exato, perdeu-se a prática de desenvolver uma amizade duradoura, uma amizade de anos, meses, para que as pessoas, eu gosto de ti, gostaria de passar minha vida inteira contigo. Então não, nós não estamos demonizando o namoro, pelo contrário. Até porque hoje em dia as coisas acontecem muito mais rápido, né? O pessoal, principalmente dentro da igreja, a gente vê muito que o pessoal faz campanhas de oração e tal, e jejua e ora em madrugada para receber confirmação de Deus. E nem sempre isso é um rótulo para você decidir se aquela pessoa é a pessoa da tua vida, né? A gente tem que levar em consideração também que Deus ama casamentos, mas Deus não é um Deus casamenteiro, né? Às vezes você está esperando por uma confirmação que os sinais que a pessoa te dá diariamente vão definir se essa pessoa é a pessoa para sua vida, né? Então, como as coisas vêm acontecendo muito rápido hoje em dia, é aquela coisa de eu vou orar contigo 1 mês, eu vou falar contigo durante alguns meses para ver se vai, para ver se rala ou enrola, e não é só sobre isso, né? Não é só baseado nisso que você precisa decidir se a pessoa é a pessoa para tua vida, né? Exatamente, como hoje em dia. Ontem estava conversando com um amigo meu, é um senhor já, seus 50, 60 anos. Nós estávamos comentando sobre esses relacionamentos mesmo, e como é comum, na verdade, hoje, né? As crianças, eu falo crianças já, iniciar relacionamentos amorosos 10, 12 anos. Sim. Isso, há um tempo atrás, nessa idade, estavam brincando de boneca, de carrinho. Não há preparo. Na igreja, às vezes, até nós temos casos assim, não talvez tão novos, mas um pouquinho mais, tipo 13, 14, já estão iniciando sua vida amorosa, ali, namorando aqui, ou orando aqui com 2, orando mais com depois. É muito comum. Só que a questão é que adolescente. Como assim? Não tem como orar para namorar um adolescente? Já está errado. Deus vai falar, tá de sacanagem com a minha cara, não vou responder esse negócio. Então, se tu é adolescente e tá olhando pra namorar, vai lá. É isso aí. Então, sobre isso que tu falou, sobre namoro na adolescência, é uma coisa muito séria e muito grave, que a gente tá aqui pra tratar, né? Às vezes, o jovem, o adolescente, ele não tem aquela liberdade para conversar com os pais dele sobre, mãe, eu tô gostando de uma pessoa, pai, eu tô gostando de alguém, buscar esse acompanhamento, buscar esse discipulado do pastor, da liderança, dos amigos, enfim, sobre um direcionamento realmente sobre relacionamento. E às vezes, por você acabar entrando nesse mundo muito, muito jovem, você acaba contraindo feridas que não precisariam existir se você estivesse esperando o tempo certo. Porque como um relacionamento, ele traz algumas, digamos assim, algumas responsabilidades. Porque você precisa, para você começar a namorar, primeiro você precisa ter o teu íntimo e os teus sentimentos muito bem estruturados. Porque você precisa saber o que quer para iniciar um namoro. Porque senão não vai durar, não vai dar certo, não vai ser um relacionamento que vai te levar a um noivado e a um casamento, né? Você precisa estar bem resolvido quanto às tuas emoções. Alguns jovens até tiveram paixãozinhas de colégio ali, paixãozinhas passageiras, depois entram na igreja, já conhecem alguém e tal. E isso precisa ser
tratado e acompanhado, tanto com os teus amigos quanto com teus pais. O conselho dos pais, ele é indispensável nesse caso, principalmente por você ser jovem, né? E como a gente falou aqui, traz algumas responsabilidades, não aquelas do casamento, mas você precisa ter pelo menos um trabalho, você precisa ser um jovem integrado na obra de Deus, né? Porque é isso que Deus espera de você, que você seja um jovem atuante. Então, que o homem tem que ser para entrar no relacionamento, na minha opinião. E biblicamente falando também, não vou citar versículos aqui o tempo todo, mas enfim. Libertos, no mínimo, da pornografia, da masturbação, resolvido emocional, financeira e espiritualmente. No mínimo isso o homem tem que ser, além de ter idade. Tem que ter um emprego, tem que estar ali, tem que estar trabalhando, tem que ser responsável, né, por algumas coisas, tem que estar já almejando o casamento antes mesmo de ter alguém em mente. Então, ele tem que ser no mínimo isso, tem que estar liberto dessas coisas. Os dois, na verdade, tem que estar libertos dessas coisas. O homem já precisa um pouquinho mais, ele tem que estar mais, tem que ser um pouco mais independente. A mulher já não precisa, ela tem que ser independente do pai e da mãe. O homem tem que já estar liderando nesses sentidos, porque não adianta ele querer entrar no relacionamento se não tem dinheiro para pagar um sorvete uma vez por mês para a namorada. Então, se não tem dinheiro para pagar um sorvete uma vez para a namorada, continue solteiro. Exato. Vamos pro próximo? Ainda dá para comentar algo sobre a carência. Nós não buscarmos relacionamento por carência, né? É tão comum. Como nós falamos ali, a necessidade cultural do namoro hoje em dia leva muita gente a namorar por carência. Pega os famosos. Terminou com um aqui, um casamento de 10 anos aqui, 2 meses já está com outro, e já mudou outra aqui e ali. Sim. Carência é por status, é por isso, por aquilo. Então, cristãos, nós não podemos andar por carência. Pastores não lideram igrejas por carência, eles lideram por convicção na palavra de Cristo. Sim. Então, que nós consigamos viver em paz, sozinhos, maduros, para depois entrar no relacionamento. Porque de nada adianta eu entrar no relacionamento por carência. Eu vou ferir o outro vai me ferir, porque falou um negocinho, aí eu me ofendi porque eu sou mimadinho, porque isso, por aquilo. Então, carência, só porque tu achou alguém bonito, não vai namorar não. Só porque tu acha que precisa namorar, não significa que tu precisa namorar. Tu não precisa namorar. Paulo foi bem claro, falou que alguns é liberado o dom do celibato e podem viver felizes assim. Então, seja encontrado feliz sozinho em Cristo primeiro, para que essa pessoa te encontre feliz em Cristo. Desse modo, buscando Cristo, ela vai te encontrar. Então, a carência, ela não conversa com relacionamento maduro de um cristão. Exato. Quando o Rafa fala de um ferir o outro, a gente pode relacionar também com cargas que a gente traz do nosso passado, né? Todos nós temos um passado, todos nós já fizemos coisas que a gente não se orgulha, que já tivemos um relacionamento que não deu certo, e quando nós não conseguimos nos curar e nos libertar disso, é um ditado, não é bíblico, mas eu acredito que é muito, muito certeiro, e por isso eu vou falar ele aqui, que eu sempre digo, inclusive, se você não se curar de quem te feriu, você vai estar sangrando em cima de pessoas que não te feriram. Então, enquanto você não estiver liberto disso, não estiver sarado em Deus, não buscar a cura e o bálsamo de Deus para a tua vida, para que você esteja livre, liberto, bem resolvido, para poder entrar em um novo relacionamento, você vai estar ferindo outras pessoas. Você vai estar trazendo consequências do teu passado que você ainda não se libertou em cima de outras pessoas. Algumas atitudes tuas vão refletir na consequência daquilo que você já viveu, né? Quem sabe a falta de confiança. A pessoa vai na esquina, tu já fica ali mandando mensagem, tal, onde é que tá, o que tá fazendo, já ficar com aquelas crises de ciúme e tal. E tantas outras coisas na área financeira, na área emocional, tudo. Você precisa estar liberto, você precisa estar curado para ingressar no novo relacionamento, curado de pessoas do teu passado, curado de situações do teu passado, sentimentos do teu passado. Como eu falei aqui, um amor não se cura com outro amor, isso é feio, isso é falta de ética, isso é falta de amor com o próximo. Você estar ingressando num outro relacionamento buscando esquecer outra pessoa. E hoje em dia isso acontece muito. Eu mesma já fiz isso. Então, no mundo, tá, gente? Então, isso não é ético, pessoal. E Deus não se agrada dessas coisas. Deus não se agrada que a gente não
não viva com essa transparência, né? Então, sempre tragam isso à memória. Eu não posso curar um amor tendo outro amor. Exato. E, tô num relacionamento, o que eu faço? Um dos principais pontos aqui: preste contas. Claro, tenha teus pais ali, converse com eles. Sim. Mas não somente teus pais, porque cá entre nós aqui, eu não falava tudo para meus pais. Eu não falava tudo para teus pais, né, amor? Nós não costumamos ter esse papo retíssimo, essa água clara com nossos pais. Então tenha pessoas do teu lado que possa contar, que possa prestar contas. O que eu faço aqui? Essa pessoa acha que está sendo desrespeitosa comigo, acho que ela está avançando o sinal. O que eu faço? Porque nós temos que prestar contas. Na vida ministerial, na vida até normal do dia a dia, nós temos que ter pessoas que nós podemos sentar do lado. O que eu faço? Conselhos. Então, preste contas a teus pais, converse muito, porque no namoro tem que ter muita conversa, alinhamento. Como que eu vou casar com uma pessoa que não quer ter filhos e eu quero ter 5? Então, exato. Tem que ter muita conversa, tem que ter muito aconselhamento, acompanhamento dos pais e de líderes realmente cristãos, que vivem a palavra, que sejam cheios do Espírito Santo. Não precisam ser aquelas pessoas que rodam na igreja e falam em línguas, mas pessoas cheias do Espírito Santo, que tenham frutos de justiça. Essas pessoas vão te instruir no caminho do namoro, vão fazer com que você tenha bons conselhos, boas diretrizes. Eu mesmo, citar algo nosso aqui, uma vez nós tivemos uma briga por questões bobas e eu cheguei no meu limite. Eu estava quase a terminar o relacionamento. Sentei com um amigo meu, ele falou: cara, como que tu tá? Não sei o que, conversamos uma noite toda. E daí ele me perguntou: o que tu acha? Eu falei: cara, eu tô no meu limite. Se ela avançar aqui, eu termino. Ele: que bom que tu sabe o teu limite. Então, se tu vai perdoar, que ela não chegue perto desse limite, tu conseguir instruir, falar com ela o que aconteceu, que isso te feriu gravemente. E estamos aqui casados há quase 2 anos. Porque nós conseguimos passar por alguns momentos turbulentos. E eu sabia dos meus limites, a Ellen sabia dos dela. Então, a gente caminhou em Cristo e pela graça dele conseguimos. Só que nós sabíamos os nossos limites, sabíamos os nossos princípios. Eu não quero aquilo, então não vai ter. Eu quero isso, então tem que ter respeito, tem que ter carinho, tem que ter impor algumas coisas, né? Exatamente, porque como nós falamos, namorar sem objetivo, sem princípios, vai dar problema. Vão cair, vão fazer alguma coisa, vão se ferir, enfim, tem que ter alguns princípios fundamentais, bíblicos estabelecidos. Eu não estou falando, a pessoa tem que ter o olho azul, esse é meu princípio. Sim. Não existe. A pessoa tem que ser virgem. Não existe. Pecado, é o inferno, enfim. Sim. Tem que ter no meu coração que alguns princípios, a pessoa tem que ser cristã, querer conhecer a Cristo, se aprofundar mais e mais. Isso é um princípio. A pessoa é assídua na igreja, ela participa, ela ajuda. E mais um princípio meu, que nem quando eu esperava da Ellen, eu não esperava que a Ellen cantasse, eu não esperava que a Ellen, enfim, lesse milhões de livros. Não, eu queria uma moça cristã que quisesse conhecer Cristo tanto quanto eu. Esse era o meu principal fundamento. E lógico, que fosse bonita, que eu sentisse, que amasse ela, que achasse ela bonita, é fundamental. Mas princípios bíblicos são fundamentais, então estabeleça isso. Se você não está namorando, estabeleça isso, escreva no caderninho. Sim. Eu quero isso e aquilo, questões bíblicas. Daí eu desejo que ela seja loira, preta, enfim. Mas a questão é que Deus não precisa suprir as suas questões de aparência, de manias. Ele pode suprir as suas necessidades bíblicas. Se tu quer uma moça cristã bíblica, ok, peça isso. É bom, é saudável, é teu dever como defina teu padrão, né? Menino cristão, orar por isso, buscar por isso e vice-versa. Só que aparência, manias, isso já é um luxo nosso. Sim. Não se limite muito a isso, porque Cristo costuma nos surpreender e ele não vê aparência. E tu não vai casar com aparência. Com 45 anos de casamento, o rostinho bonito se foi, enfim, se tu casou só pelo caso do cabelo, vai ficar branco, vai cair, enfim. Meu caso tá caindo aqui, não sei se ela casou por causa do casamento, não sei se ela casou por causa do cabelo, se for por causa do cabelo vai cair. Então vai dar ruim, mas a questão é que aparências elas acabam, então que o nosso desejo seja por alguém... Por um coração. Por um coração puro, né? Isso. Outra coisa, pessoal, o relacionamento ele não é uma guerra de orgulhos, né? O Rafa deu uma pincelada aqui que agora me lembrou desse assunto.
Você vai definir o teu padrão, a pessoa que você quer escolher, se você também for uma pessoa que preste, tá? Não pense em encontrar alguém que seja mil maravilhas se tu é uma pessoa que não presta, que não tem compromisso com a vida de devoção perante Deus, não é atuante na obra do Senhor, não estuda, não trabalha, não se dedica, não pense. Mas enfim, o relacionamento, tanto do namoro quanto ao casamento, não é uma guerra de orgulhos. Você precisa definir o teu padrão, você precisa impor algumas das tuas vontades, dos teus desejos, daquilo que você sonha, isso é bom, isso é saudável, mas não a ponto de você não poder abrir mão de algumas coisas, né? Tem como o Rafa aqui falou, ter filhos. Eu quero ter filhos, mas ele não quer ter filhos, né? Usando uma suposição. Então, de que maneira vocês esperam que isso dê certo? Né? Eu quero coisa tal e fulana não quer coisa tal. De que maneira vocês esperam que isso dê certo? Vocês precisam entrar em um consenso, aonde vai ser bom para os dois, né? E quando eu falo vai ser bom para os dois, nem sempre é assim também, porque em alguns casos, algumas coisas que vocês vão precisar renunciar e abrir mão, vai ser difícil para vocês, né? E nessas partes que o relacionamento costuma ser mais chatinho. Que você precisa ter ceder, né? Isso, ceder algumas coisas, né? Eu queria tal coisa, mas se não deu, tá tudo bem, a gente vai caminhar para um lugar onde ambos estejam felizes na mesma decisão, né? Exatamente. Então, a pergunta que não quer calar: tô orando com alguém, Deus responde? Nem sempre. Grilo? Nem sempre. Então não há uma... A Bíblia não fala que Deus responde a seu orar pedindo sinal. Não. Tu tá com uma pessoa, tá orando ali. Tá namorando, tá no noivado. Sinais, como aquela pessoa te trata, como ela trata principalmente os pais dela, os teus pais e a Cristo, essa é a resposta dele. Se ela honra os pais, obedece. Se ela honra, ama com a vida inteira Cristo, é um sim escrachado de Deus. Sim. Mas aos sinais contrários já talvez sejam não, né? Ele não costuma... Desculpa te interromper. As pessoas, elas dão sinais o tempo inteiro de quem elas são. Então, algumas pessoas até dentro do relacionamento acabam ignorando por causa dos sentimentos. Mas isso pesa depois no casamento, quando você ignora sinais claros que a pessoa te deu. Eu já vi vários vídeos, vários depoimentos de pessoas dizendo: mas ele me traiu, mas ele não tinha cara de quem faria isso. Mas ele me bateu, mas nunca, não tinha cara de quem faria isso. Batia na mãe, tratava os pais como se fossem pessoas quaisquer, e mesmo sendo pessoas quaisquer, tu precisa ter respeito com as pessoas. E em vários casos eu já vi: mas ele fez tal coisa, mentiu pra mim, me escondeu coisas, mas não tinha cara de quem fazia. No mínimo, uma mensagem no relacionamento que tu viu não gostou, das próximas vezes ele excluiu. Porque tu não gostou de ver, mas ele não ia deixar de fazer. Mas daí no namoro, levantava o tom de voz, pegava pelo braço, dava um tapinha e parecia bobo. Isso. Enfim, pedia desculpa, chorava. Exato. Orava, pedia perdão pra Deus, não pedia perdão pra ti. Vou mudar, a questão não é bem assim. A questão é que Deus fala o tempo todo. E não, Ele não vai mandar Gabriel no teu quarto, quando tu tá orando com o teu namorado, ele na casa, tu na tua, às 3 da manhã, falar: ciclano é de Deus. Não é. Nunca, mas... não vou dizer nunca porque ele é um... Em alguns casos Deus pode surpreende, mas enfim, lógico. Não espere por isso. Esteja atento aos sinais, como nós falamos. Observe, converse muito. Exato. Muito mais do que beijo. E mais uma tônica: beijo? No namoro? Olha, eu estava pensando aqui agora, se voltasse atrás com a convicção que eu tenho hoje, eu optaria pela corte. Não por ser errado biblicamente, não estou falando disso. Só que, se tu vai ler qualquer livro ou consumir qualquer conteúdo de sexólogos, eles vão falar que o beijo de língua, ele é... a porta para muitos outros sentimentos. Exato, abre portas, ele é preliminar. Então, cuidado. Entenda bem você mesmo, antes de entrar no relacionamento, para vocês decidirem sobre isso.
Nem eu falo, se fosse com a convicção que eu tenho hoje, no tempo que nós começamos a namorar, eu diria, não, a gente não vai beijar só no altar, Sim. por convicção minha. Mas, entenda, o beijo em si não é pecado. O pecado é tu ficar o dia inteiro com a língua dentro da boca do outro, ao invés de estar conversando, estar alinhando alguma coisa, estar orando com outra pessoa, fisicamente ali na casa dos pais, enfim, estar lendo a Bíblia. Então, que isso seja um fundamento. Se isso vai te levar a pecar, corte, limite. Exato. Enfim, fica com uma bitoquinha, não sei. Não que necessariamente o beijo seja algo ruim, mas, dependendo da intensidade dele, se torna algo ruim. Né? Como a gente falou aqui, é a porta para vários outros sentimentos. O Rafa disse que é preliminar. Então, é preciso trazer a limitação sobre isso, né? O limite sobre isso. E não deixar que vire outras coisas, que de um beijo pode vir um beijo no pescoço, pode vir um chamego na orelha. É bem fácil. Então, estabeleça os princípios sobre isso, sobre tantas outras coisas que podem te levar a pecar. O diabo não quer derrubar de uma maneira de um momento para o outro, não. Vai ser com coisinhas muito pequenas. Aí o tom é grande. Mas um conselho. Se nós pudermos te aconselhar, faça a corte. Né, seria muito bom. Faça a corte. É muito bom. E então, eu falei sobre os homens. O que tu, amor, pensa para uma mulher? Hoje eu tô aqui solteira, tô conhecendo a Cristo. Quando que ela tá pronta? O que os princípios básicos que tu elenca como fundamentais para um guri? Primeiro, esteja em paz com os teus sentimentos, com a tua mente, com a tua família. Esteja em paz com Deus sobre esse assunto. Não fica desesperada. Eu preciso achar alguém. Eu tô com 27, 28 anos, não achei ninguém, não consegui casar com ninguém, não consegui namorar ninguém. Ou uma menina adolescente de 15, 16 anos, eu quero que Deus me responda, quero que Deus confirme meu relacionamento, quero encontrar alguém. Esteja em paz, porque um relacionamento não é uma necessidade na nossa vida. É algo que Deus nos traz para nos fazer felizes e para nos fazer sentir completos. E esse vazio que você tem no teu peito, Deus tem que preencher muito antes de um ser humano, muito antes de um amor, muito antes de alguém. Então você precisa estar completo para que Deus mande outra pessoa completa para você. Você não pode estar com crises existenciais, você não pode estar com crise de autoestima. Tudo tem que estar bem definido na tua vida para você ter um relacionamento de sucesso na presença de Deus. Mulheres, cuidem a forma com a qual vocês vão se portar para namorar, né? Aquela que está procurando relacionamento, cuida das vestes que vocês vão usar. Porque é muito mais fácil o homem, ou dependendo do homem, né, olhar pro teu quadril do que pro teu coração. Ou querer conversar com você antes mesmo de ir lá vasculhar o teu perfil e ver que tu tem foto de biquíni no perfil. Então, cuidem isso, cuidem as vestes, cuida o que tu posta, cuida o que tu fala. Seja uma mulher que tenha domínio próprio perante a presença de Deus e perante as outras pessoas. Se dê o respeito, né? E eu acho que isso é o fundamento principal para quem quer iniciar um relacionamento, para quem está procurando alguém em Deus. Questão financeira, questão profissional, isso vem, tá? Tu não precisa estar formada para se casar, tu não precisa estar rica para se casar, porque na maioria das vezes, Deus vai mandar uma pessoa que vai te ajudar com tudo isso, a definir a tua profissão, a definir o teu trabalho. Às vezes vai vir depois, mas seja uma menina esforçada, seja uma menina que se dedica na palavra de Deus, seja uma menina que se dedica em oração, seja uma menina que tem controle financeiro sobre o pouquinho que você ganha, porque isso já é essencial e Deus se agrada disso. Nós não estamos pregando aqui falando que as partes têm que ser perfeitas, estarem no nível espiritual fantástico, isso. Financeiro, não. Tem que estar buscando isso, tem que estar caminhando, querendo ser uma pessoa melhor emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, tem que estar engajado na igreja, tem que estar buscando. Não, perfeitos não existem, nem num casamento, só no céu.
Então não busque pessoas perfeitas, porque nem eu, nem tu, ninguém é. Exato. Então, E em alguns momentos Deus vai trazer a pessoa certa para te ajudar com as tuas dúvidas, né? Para definir algumas coisas na tua vida. Tem coisas que só vão acontecer na tua vida depois do casamento. Não espere que você vai ser uma pessoa bem resolvida, que você vai ser uma pessoa sempre madura, que você sempre vai saber lidar com os teus problemas, com as tuas emoções, porque acontece, a gente tem deslizes, a gente tem crises, mas a pessoa de Deus para a tua vida vai te ajudar a resolver tudo isso. exato. Então, desenvolva uma amizade, seja amigo. Ou, no casamento, se não me engano, 5% do tempo de casados vocês são namorados, mas o restante do tempo, amigos. Exato. Estão conversando, estão desenvolvendo uma vida de companheirismo. Então, seja um bom amigo, seja uma boa amiga, desenvolva isso. Se você caminhar como um amigo e se apaixonar por ele, não se surpreenda. Cristo costuma fazer casamentos de melhores amigos, de bons amigos. Então, esteja aberto a isso. Eu já vi vários amigos casando, tendo uma vida assim juntos. Então, seja amigo. Seja amigo, esteja aberto a casar com o teu melhor amigo, com a tua melhor amiga. Enfim, não se limite a isso, porque às vezes Deus já colocou a pessoa certa do nosso lado, ou próximo de nós, né? Só nós não estamos prontos para ver isso. Então, pessoal, para concluir isso, tudo que a gente falou, a minha palavra aqui é principalmente aos homens que vão liderar o casamento. Sejam homens. A sociedade hoje está falando para ser muito fofinho, muito queridinho, muito coloridinho. Seja homem. Fale grosso. Seja grosso às vezes. Seja homem. Cristo quer que os homens sejam homens e as mulheres mulheres, mas a função de estabelecer um casamento duradouro, uma visão espiritual, oração, enfim, é do homem, a responsabilidade. Então, seja homem, busque a mulher de Deus, mas primeiro busque a Cristo, de maneira que tu se suma em Cristo, para que ela te encontre nele. E assim vocês vão ter uma amizade, um namoro, um noivado, um casamento fantástico em Cristo. E sobre casamento, sobre noivado, fica atento aos próximos episódios.